Espírito Santo de Deus, toda a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a Deus, primeiramente, ao Espírito Santo, por essa oportunidade que Ele nos deu de estar aqui reunido nesta noite, neste lugar. Marcamos o encontro, não foi com o homem, marcamos o encontro com o Senhor Jesus. O Espírito Santo nos trouxe Deus aqui. Ele soprou cada um de nós para estar reunido. Eu creio assim, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, mas agradeço a Deus por tudo. Agradeço ao pastor pela oportunidade, quando ele me mandou a mensagem, que eu olhei para a mensagem, eu não poderia dizer não. Por quê? Porque eu e você temos que saber o que nós falamos para o Senhor. E no momento que eu estava conversando com Deus, porque tem hora que eu converso com Deus, eu falo para Deus como se alguém de vocês estivesse sentado do meu lado, conversando comigo. Eu estivesse desabafando para alguém. É assim que eu falo com meu Deus. Tem momento que eu falo para o meu Senhor e eu digo para Ele o que está acontecendo e como eu estou me sentindo naquele momento. E eu conversando com Ele, eu disse: Deus, o Senhor me escolheu para te servir. Eu sou sua serva, Senhor. Aí eu pensei em Maria, quando o anjo falou para ela que ela ia receber algo. Aquela mulher, uma mulher que era noiva, imagine naquele tempo, e recebeu uma notícia daquela que ia gerar um filho. E ela não tinha se deitado com homem nenhum, era do Espírito Santo. Mas para muitos que não entendiam quem era Maria, Maria era uma serva obediente a Deus. E ela disse: Senhor, eis-me aqui. E eu comecei a meditar na forma que Maria se referiu a Deus. E eu disse para Deus: Deus, eis-me aqui. Se o Senhor me escolheu para fazer a obra, nada eu tenho, nada eu sei, nada eu posso. Mas todas as coisas cooperam para o bem daquele que se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Então a sua presença não vai me faltar. Eis-me aqui, Senhor. Aí Deus prova a mim e a você. Nós temos que saber o que realmente nós estamos determinados para falar para Deus. E quando eu recebi o convite, foi tanto que eu falei assim: amém. Aí depois ele me pediu a confirmação, porque de mim mesmo eu ia dizer: não, pastor, eu não vou. Mas eu tinha dito para Deus: eis-me aqui, Senhor. E Deus nos prova. Aí quando ele falou que era o culto, a homenagem ao Dia das Mães, eu disse: Deus, eu, Senhor, eu não sou mãe. Poderia ser uma que é mãe, mas eu não sou. Mas eu disse: Senhor, eis-me aqui mais uma vez. E aqui eu estou, irmãos. Eu tenho que dar um testemunho, vai ser muito rápido, porque é grande o testemunho, mas foi um voto também que eu fiz para Deus. Em 2019 eu passei, eu vou adiantar para que os irmãos entendam algo. Aleluia. Em 2019, do nada eu me senti uma dor na coluna. E eu achei que era normal, era cansaço. Fui de demissão do trabalho e viajei. Aí eu fui para São Paulo, foi num período que estava frio lá. E aí eu cheguei lá e eu senti uma dor na minha coluna, uma dor terrível. Foi dias e dias. E ali minha prima me levava para o hospital e eu voltava pior do que o que eu ia. E eu não sabia o que era que estava acontecendo. Teve uma noite que eu achei que era meu dia. Era o meu último dia, que eu ia partir. Que eu não ia suportar aquela dor. Eu cheguei do hospital e a dor tomava aqui essa perna. E eu gritava, não era dizer que eu gemia, não, irmãos. Eu gritava de uma forma desesperada. E minha prima dizia, só ouvia ela dizer assim: Jesus, Jesus, o que é o que eu faço, Jesus? E o meu desespero era grande, porque a dor era tão forte que parecia que essa perna minha estava sendo arrancada. E eu entrei em desespero. Mas o Deus de longe é o Deus de perto. E Deus envia anjos para cuidar de mim e você. E nesse período que eu estava lá, eu falei para uma pessoa aqui que eu estava passando por isso. E essa pessoa entrou em contato com uma pessoa que nem aqui no Brasil está, fora do país, nos Estados Unidos. Ele teve conhecimento do que estava acontecendo comigo. E ele falou que quando eu chegasse aqui, entrasse em contato com ele. E Deus age de uma forma... Aleluia! E tem momentos que a gente não entende o mover de Deus, mas é lindo o que Deus faz. E ali eu comecei, entrei em contato com ele, ele começou a me ordenar para mim procurar os médicos. E ali eu fui procurando, e meu caso era cirurgia. Era uma hernia de disco e nada
poderia fazer a não ser cirurgia. Mas assim mesmo eu corria um grande perigo de ficar paraplégico. Naquele momento foi desespero, me bateu o desespero, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Mas eu comecei a confiar em Deus. Aí comecei a comentar para algumas pessoas, tem coisas na sua vida que não é para você comentar com todo mundo. É só para Deus. E eu comecei a comentar e comecei a ouvir de pessoas. Você vai fazer essa cirurgia? Você sabe que você pode ficar paralítico em cima de uma cama, perder seus movimentos? Aí vinha o quê? A tristeza. Aí chegou um momento que eu comecei a falar com Deus. Eu disse, Senhor, não vou falar mais para ninguém. Se é de eu me operar, eu tiver que passar pelas mãos dos homens, o Senhor vai permitir. E se não for, o Senhor também não vai permitir. O Senhor vai me curar. Aleluia, Senhor Deus daqui nos dá cura. Aleluia. O Senhor Deus que faz o impossível acontecer. Mas tive que passar pelas mãos do médico. Dia 24 de dezembro de 2019 foi a primeira cirurgia. Quando todo mundo se preparava para a ceia de Natal, eu me preparei para ir para o centro cirúrgico. E ali eu falei para Deus, eu disse, Senhor, se for da sua vontade eu vou e vai acontecer a cirurgia. Mas se não for, o Senhor vai fazer um rebuliço tão grande, Pai. E o Senhor não vai permitir que essa cirurgia aconteça. Assim eu fui para o hospital, fui internada, passei por todos os preparos ali, foi olhada a minha temperatura, a pressão, estava tudo ok. Mas estava esperando uma cirurgia terminar, para ser liberada a sala para assim eu entrar. E quando chegou a minha vez, que aquele anestesista veio novamente olhar a minha temperatura, eu estava com 38 graus de febre. Foi chamado o cirurgião, quando ele veio, eu disse, não tem condições de fazer cirurgia. Vá para casa, a cirurgia é suspensa. Marcou para o dia 29 de janeiro de 2020. Fui novamente. Quando eu cheguei lá, aguardei, depois a diretora do hospital me chama e fala que a cirurgia tinha sido suspensa mais uma vez. E aí eu continuei orando e glorificando o Senhor. E aí eu falei para Deus, Deus, se o Senhor me der essa oportunidade que eu passar por essa cirurgia, e eu continuar com meus movimentos, andando, eu chegar, que eu tiver uma oportunidade, eu vou glorificar o teu nome. É por isso que eu tenho que falar do que Deus me fez, porque foi para Deus que eu falei. E aí eu vim para casa, dia 3 de fevereiro de 2020, eu recebo a ligação do hospital para no dia 4 eu estar no hospital. Aí eu fui. Eu fui, gente, tão alegre, tão feliz, que parecia que eu ia para uma festa. Eu fui feliz mesmo porque eu me agarrei no Salmo 23 e eu disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Entrei naquele hospital universitário e eu disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ali eu fiquei. 11h40 eu entrei no centro cirúrgico. Quando eu passei por aquele corredor, que eu olhei para aquela equipe, eu sabia que era a equipe que ia me operar por causa do cirurgião que eu conheci. Mas eu estava com uma paz tão grande dentro de mim, uma alegria, uma felicidade, que não parecia que eu ia para o centro cirúrgico. E quando eu cheguei naquela sala, naquele centro cirúrgico, não tinha só uma anestesista, tinha duas ali. E quando eu entrei naquele lugar, naquela sala, gente, foi um lugar tão lindo. Eu estava conversando com a enfermeira a semana passada, que trabalha lá, e eu falando para ela que eu queria poder voltar naquela sala, para mim saber se eu ia sentir o que eu senti naquele dia. Eu senti uma presença, eu senti um lugar tão lindo, uma calma tão grande dentro da minha alma, que eu olhava e eu ria, falando com elas ali, conversando, e ali aconteceu a cirurgia. 15 para 6, 5h45 eu me desperto da cirurgia, então de 11h40 até 5, ou 15 para 6, eu não sei o que aconteceu comigo, porque estava primeiro nas mãos de Deus, e abaixo das mãos de Deus eu estava nas mãos do homem. Mas graças a Deus, ali eu despertar, 6 horas da tarde, eu já estava caminhando naquele corredor. Todo mundo achou aquilo ali um absurdo, porque foi uma cirurgia de hernia de disco, uma cirurgia muito séria. E eu ouvi uma enfermeira dizer que foi a primeira paciente que tinha feito esse tipo de cirurgia, tinha sido eu, uma enfermeira lá de dentro. E ali eu glorifiquei o Senhor, porque eu sei que Deus estava comigo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Estou aqui para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Voltei a trabalhar, voltei a ter minha vida normal e graças a Deus eu estou aqui. Porque o Senhor pôs de pé mais uma vez, para que o nome dele seja glorificado. Por isso, quando eu chegar pela primeira vez, eu tenho que falar
do que Jesus fez na minha vida. E o que Ele faz na sua vida também, não tenha dúvida. O nosso Deus é um Deus de surpresa. Não tema. O segredo da minha e da sua vitória é o medo. Quando eu e você passam a temer, nós perdemos a batalha. Mas quando nós confiamos verdadeiramente nesse Deus tão grande, tão poderoso, que é o Senhor, nós teremos vitória. Porque glória no nome do Senhor. Então Deus envia anjos, mesmo pessoas que não estão perto de você, não estende a mão. Mas muitos que estão bem distante, Deus usa, não importa onde está. Na hora que Deus quer usar, Deus usa e lhe entrega a bênção e lhe dá a vitória. Eu louvo o nome do Senhor Jesus, porque poderia ir embora, porque Deus já falou tremendamente neste lugar. Amém? Então a palavra está aqui em João 15, 9. Eu pedi a Deus uma